Sejam todos bem-vindos ao webinar Norma ISO 31010, Técnicas para o processo de avaliação de riscos. Sou Giane da Silva, responsável pela gestão de eventos da Soft Expert, e este webinar será apresentado por Rogério Campos Meira, especialista em sistemas de gestão e aprendizado organizacional, além de autor articulista e uma larga vivência internacional. Desejo então um excelente webinar a todos e passo a palavra ao Rogério. Olá, bem-vindos ao Norma da Vez. O Norma da Vez é um canal da TSG que busca compartilhar tendências e novidades sobre normas, especialmente normas de sistemas de gestão. No episódio de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre uma norma que é a ISO 31010. A ISO 31010 é uma norma que nos apresenta técnicas voltadas à gestão de riscos. Ela é uma norma de apoio, especialmente a norma ISO 31000, mas também outras quando elas abordam o tema risco. Essa norma foi publicada pela ISO no ano de 2009, aqui no Brasil a BNT publicou ela em 2012. Como eu havia comentado, ela é uma norma que pode e se destina fortemente a apoiar a implementação de sistemas de gestão de risco, por exemplo, segundo a ISO 31000, ou mesmo sistemas de gestão da continuidade dos negócios, como a 22301. Existem outras normas também, como as normas aeroespaciais SAES 9100 e as derivadas 9110, 9120, que também abordam a questão do risco e, naturalmente, nesse sentido, nesse contexto, a ISO 31010 pode ser útil, uma vez que ela vai apresentar técnicas, ferramentas, metodologias, enfim, que podem ser usadas dentro de qualquer processo de gestão de riscos. Ela vai nos apresentar, então, técnicas, essas que são técnicas já, digamos, consagradas, consolidadas, amadurecidas. A gente não vai encontrar dentro da 31010 técnicas que ainda não foram, digamos assim, não tiveram a sua eficácia comprovada. Só para introduzir um pouco o assunto, até porque a gente não teve ainda nenhum capítulo aqui, nenhum episódio onde a gente cobrisse a ISO 31000, falar um pouquinho então sobre a gestão de riscos como um todo. Bem, os processos de gestão de risco e essa tendência até de incorporação do conceito risco em diversas normas e sistemas de gestão, isso tem vários benefícios ou várias aplicações. A primeira delas é que ela ajuda os tomadores de decisão no processo de tomada de decisão, exatamente por incorporar a variável risco nas suas diversas perspectivas a esse processo de tomada de decisão. Ela também vai ajudar no processo de alocação de recursos, ou seja, quando uma organização está definindo questões como investimento, orçamento, etc., ela vai ser capaz de fazer escolhas embasadas em um eventual impacto a alguma perspectiva de risco que esteja sendo considerada. Essa não é uma atividade independente do sistema de gestão da organização, muito antes, pelo contrário. Na realidade, em qualquer decisão, em qualquer tomada de decisão, a variável risco ela está sempre presente, seja em que perspectiva for ou sejam em que perspectivas forem. A gestão de risco, na realidade, ela é parte do processo, ela é parte do sistema de gestão e ela não é algo a mais que vai se estar fazendo apenas para se assegurar a compliance ou conformidade de uma organização a todos os requisitos que a ela se aplicam. Quando a gente está falando hoje em dia em gestão de riscos, a gente está falando basicamente em maximizar, em otimizar a exploração de oportunidades, minimizando os riscos associados a essas oportunidades ou ao aproveitamento dessas oportunidades. Esse processo de gestão de risco, como eu havia comentado en passant ainda há pouquinho, ele vai apoiar fortemente os nossos gestores, os nossos diretores, os definidores de estratégias, uma vez que ele vai aportar mais elementos para o processo de tomada de decisão. A gestão de risco também, exatamente por causa disso, ela vai contribuir, ela vai fortalecer o atingimento, a consecução de objetivos, porque uma vez que os riscos estiverem melhor analisados, a nossa chance, a nossa probabilidade de atingir tudo aquilo que a gente se propôs a atingir em termos de objetivos, obviamente isso aí vai aumentar. Esse processo também visa proteger todos os nossos ativos, sejam eles ativos como pessoas, sistemas, processos, equipamentos, infraestrutura, enfim, propriedade de imóveis, etc. e tal. E talvez o mais importante, o principal link para nós aqui, já que nós estamos falando agora sobre a 31010, é que a gestão de risco, de uma forma ou outra, a avaliação de risco, consciente ou inconscientemente, muitas vezes a nossa organização a está fazendo e, obviamente, por consequência, as pessoas dentro da nossa organização estão fazendo esse processo de avaliação e gestão de riscos.
o que esse contexto, o que essa estrutura, o que esse desenho dessas normas busca contribuir é que esse processo seja feito de uma maneira sistemática. E para que nós sistematizemos, então, dentro da lógica, seja de uma 31.000, seja de uma 22.301 ou outra norma qualquer, que nos enderece, que nos remeta para a questão da gestão de riscos, a gente possui diversas ferramentas, diversas metodologias que podem nos apoiar para que esse processo seja exatamente estruturado e sistemático. A ISO 31010 ela vai nos apresentar mais de 30 técnicas que podem ser aplicadas ao processo de gestão de riscos. Eu vou comentar um pouquinho então qual é a estrutura, como é que a 31010 apresenta isso. Depois eu vou resumidamente comentar sobre algumas dessas técnicas que estão apresentadas na norma. Bom, para cada técnica que a 31010 vai apresentar, ela começa nos demonstrando uma visão geral daquela técnica, para que ela serve. A partir daí, ela lista o que seriam utilizações típicas, quando é que mais normalmente, mais usualmente se usaria aquela dada ferramenta. A partir daí, ela entra numa abordagem típica de processo, ou seja, quais são as entradas, quais são as informações necessárias para que a gente aplique aquela técnica, qual é o processo, como é que se processam essas entradas e quais são as saídas que essa técnica nos entrega. E por fim, ela lista quais são pontos fortes da técnica e quais seriam limitações na aplicação dessas técnicas. Como eu disse, então, essa estrutura ela vai repetir igualzinho para cada uma das mais de 30 ferramentas ou técnicas que ela apresenta. Nós vamos encontrar lá na 31010, então, técnicas como brainstorming. Qual é a síntese que a 31010 nos apresenta do brainstorming? É um processo de estímulo e incentivo ao livre fluxo de conversação entre um grupo de pessoas, etc, etc, etc. Uma ferramenta é uma técnica, digamos que ela pode ser mais ou menos estruturada, ela permite a participação de vários envolvidos para que a gente consiga chegar a algumas definições. Pode ser bastante usada num processo de avaliação e gestão de riscos. Um segundo exemplo, só para citar, como eu havia dito, a gente vai sintetizar aqui 5, é a chamada técnica Delphi ou Delphi, como queiram. Essa é uma técnica que ela parte de questionários estruturados, especialmente quando a gente pode direcionar esses, ou deve direcionar esses questionários a especialistas em um determinado tema. Ela vai nos permitir sintetizar as respostas desses especialistas e com isso enxergar tendências, etc. e tal. Uma bela ferramenta. Depois nós pensamos aqui um outro exemplo que é a APP, Análise Preliminar de Perigos, bastante utilizadas em modelos como, por exemplo, de saúde e segurança ocupacional, com base na OHSS 18001, entre outras. Ela permite uma listagem, ela permite uma identificação preliminar, ela de uma certa forma ela também vai utilizar um pouco lá do brainstorming, de quais seriam perigos envolvidos numa dada atividade, etc., especialmente aquelas não corriqueiras. Também pode ser usada num mapeamento de perigos e riscos de forma mais sistemática dentro de uma organização. Listamos também o RASOP, que é o estudo de perigos de operabilidade. Essa ferramenta ela nasceu basicamente na indústria química, mas ela tem tido até o seu uso mais alargado, mais propalado, e ele busca procurar identificar quais são comportamentos ou quais são saídas que deveriam acontecer a partir da interação dos vários elementos de um determinado sistema, de um determinado processo produtivo. Também pensamos como exemplo o APPCC, bastante usado em sistemas de gestão na segurança de alimentos, baseados, por exemplo, numa ISO 22000 ou coisa que o valha, análise de perigos e pontos críticos de controle. Também ele procura identificar ao longo do nosso sistema produtivo, ao longo do nosso processo, quais são aquelas etapas, quais são os pontos críticos onde controles deveriam ser aplicados para a gente poder assegurar a saída desses processos. Por fim, como eu havia comentado, vou só citar mais algumas das técnicas que aparecem lá na 31010, até para dar um gostinho de quero mais e quem tiver interesse puder ir atrás. Ela também vai nos apresentar o FMEA ou FMECA, que é bastante disseminado em sistemas de gestão da qualidade, por exemplo, automotivos, a própria ISO TS 16949, um dos manuais que podem ou que vão ser utilizados dentro do sistema de gestão da qualidade nesse contexto é exatamente o manual do FMEA. Uma bela ferramenta para análise
de potenciais consequências a partir de determinadas ocorrências. Ela também vai nos apresentar árvore de falhas, ela também vai apresentar matriz de probabilidade de consequência, que também é uma ferramenta bastante utilizada em avaliação de riscos relacionados à saúde e segurança ocupacional. Também vai apresentar a chamada análise da confiabilidade humana, ou Human Reliability. Também já existe aí uma bela bibliografia a respeito disso que vocês conseguem encontrar. Bem, eu espero que isso tenha sido útil, que tenha agregado algum tipo de valor, alguma informação a vocês e até o próximo episódio. Em nome da Soft Expert, agradeço a todos que assistiram a esta apresentação. Acesse também nosso site e confira outros webinars. Caso queiram mais informações, podem entrar em contato através do e-mail eventos@softexpert.com. Obrigada pela atenção e até a próxima oportunidade.